Então, como você sabe, o Lula abandonou o Brasil, abandonou o Rio Grande do Sul à sua própria sorte, foi lá para o G20, para a reunião em que ele seria aí celebrado, condecorado como presidente ali rotativo do grupo e tudo mais. Então ele esteve lá, foi para a Índia, viajou, a Janja fez aquela palhaçada toda enquanto pessoas morriam aqui no Brasil, uma total falta de empatia, que ela disse que não é falta de empatia, enfim, né? O pessoal disse que o Lula não abandonou o Brasil, não, ele tinha um compromisso inadiável no G20. Sendo que no passado, quando teve inundações lá, problemas no Nordeste, ele cancelou a ida ao G20 para ir lá no Nordeste e fazer todo o apoio lá que espera-se de um presidente da República, né? Mas então ele foi lá para a Índia e aí no seu discurso na abertura do evento, o que o Lula fez? Cobrou países ricos para recursos para o clima, né? Olha só, quem poderia dizer que ele viria com esse papo ambientalista mais uma vez. Mas não apenas isso, ele não iria envergonhar o Brasil só nesse sentido. Olha o que ele falou também a respeito do senhor Vladimir Putin. Ele disse que o Putin não será preso se vier ao Brasil para a cúpula do G20, né? O petista aí, o Lula, falou que o ditador russo vai encontrar um ambiente pacífico no país. Claro, que esperar de um cara como o Lula do que a maior puxação, babação de ovo com ditadores que você possa imaginar e amizade intensa, extrema, um diálogo cabuloso com todo tipo de mafioso e bandido que exista neste mundo, né? Então vamos dar uma olhada aqui no que o Lula falou lá no G20, lá na Índia. Vamos ver também o que ele falou a respeito do Vladimir Putin, hein? Que a gente sabe que o Lula é um lambe-botas do Putin, já um cachorrinho de estimação dele e tudo mais. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Olha só o que o Lula falou então aqui no seu discurso inaugural lá na cúpula do G20 que está sendo realizada na Índia, né? Então ele disse o seguinte aqui, ó. Desde a COP de Copenhague, os países ricos deveriam prover 100 bilhões de dólares por ano em financiamento climático novo e adicional aos países em desenvolvimento. Essa promessa não foi cumprida, né? Parece que ele não sabe que esses eventos climáticos aí servem para formar compromissos, dar notícia, gerar capital político, mas na prática eles não representam absolutamente nada de relevante, né? Nenhum resultado real, palpável, plausível para as questões ambientais, né? Continua ele aqui. Recursos não faltam. Ano passado, o mundo gastou 2,24 trilhões de dólares em armas, né? Ou olha só, reclama com Vladimir Putin, que é quem começou essa guerra, né? Por que você não chega pro Vladimir Putin e fala: termina com essa guerra, volta com seus soldados para trás e a coisa está encerrada, vamos parar de gastar dinheiro com isso, toda a grana que você gastou, invista em questões ambientais. Já pensou o Lula falando isso pro Vladimir Putin? O que o ditador russo iria responder para ele, né? O que ele mandaria o Lula fazer, né? Olha só. Continuando aqui, essa montanha de dinheiro poderia estar sendo canalizada para o desenvolvimento sustentável e a ação climática, ou seja, isso aí poderia estar sendo dividido com políticos do mundo todo para eles ficarem fazendo políticas climáticas que não vão dar em nada em lugar nenhum. Agora, tem uma questão muito importante, né? Os países aí ricos, supostamente, querem concentrar o financiamento deles aí em países que são muito pobres, né? Países que não têm condições mesmo aí, ou países que estão sofrendo, supostamente, com a questão das mudanças climáticas, ilhas do Pacífico e tudo mais, que qualquer elevação no nível do mar poderia prejudicar bastante essas ilhas, esses países aí, né? Só que o Lula não quer isso, né? O Brasil vai ficar de fora dessa brincadeira. Então ele quer o seguinte aqui: parte dos recursos sejam direcionados a países emergentes e de renda média como o Brasil. Então, os ricos ajudando os menos ricos, né? Não ajudando os pobres, os miseráveis, os que estão sofrendo mais com questões climáticas. São os ricos ajudando o Brasil, ajudando aí basicamente o G20, ajudando os BRICS, né? Mais ou menos isso aí. E ele insiste também para que esses recursos não se restringam à ação de mitigação do aquecimento global, mas também medidas de estímulo ao desenvolvimento. O que isso tem a ver uma coisa com a outra, com questão climática, né? Olha só o que ele falou. Queremos chegar na COP30 em 2025 com uma agenda climática equilibrada entre mitigação, adaptação, perdas e danos e financiamento, assegurando a sustentabilidade do planeta e a dignidade das pessoas. Então ele está passando o pires realmente. Ele sabe que o argumento dele é fraco por questões climáticas, né?
O Brasil aí está com uma matriz energética boa, não tem por que ter muito investimento nesse sentido aqui no Brasil. Tem países que precisam mais de recursos para direcionar para uma questão climática mais sustentável, uma questão energética mais sustentável. Mas é claro que o Lula não deixaria de mentir nesse evento, porque o cara não aguenta, né? Ele é um mitomaníaco, ele não saberia não mentir nessa história. Olha o que ele falou. Ele listou avanços na política ambiental em relação ao governo anterior. E você pode estar se perguntando, que avanço? As notícias ambientais são as piores possíveis, né? O Ministério do Meio Ambiente vai perder recursos no orçamento do próximo ano, já até falei isso aqui no canal, né? De onde ele tirou isso? Mas supostamente, de acordo com os números apresentados por Lula, houve uma redução de 48% no desmatamento em relação ao mesmo período do ano passado. Sério mesmo? Os números que a gente viu, que a gente apresentou no canal aqui, inclusive, que vimos em outros canais, foi do aumento do desmatamento, o aumento das queimadas, né? Então, a Amazônia está sendo mais destruída no governo Lula do que no governo Bolsonaro. O Cerrado também. Então, de onde que ele tirou esses números aí? Provavelmente do meio das nádegas dele. Não faz sentido algum isso que ele falou, né? Mas, além de ficar aí passando o pires entre os países ricos, querendo distorcer a agenda climática, transformá-la numa agenda desenvolvimentista para o Brasil entrar nessa partilha dos recursos que os países ricos se comprometeram aí com dedinhos cruzados a distribuir entre os países emergentes e tudo mais. Para além disso, é claro que ele ia ter que tocar no assunto da guerra da Ucrânia. Parece que o cara, ele é um agente, assim, um mensageiro do Putin. Em qualquer situação, ele aproveita para enfiar esse papo na história. É uma coisa impressionante. Ele vai dar uma declaração aqui no Brasil, fala da guerra na Ucrânia. Vai lá nos BRICS, fala da guerra da Ucrânia. Vai no G20, fala desse assunto também, sempre puxando a sardinha para o lado do Vladimir Putin. Por mais que o pessoal aqui no Brasil tente limpar a barra do Lula, né, falando que não é isso que ele falou, ele quer a paz, ele deseja a paz. Fala sério o tipo de paz que ele quer, uma rendição incondicional da Ucrânia, né? Então não parece que ele cobra muitas coisas do Vladimir Putin no final das contas. Se ele é supostamente um amigo dele, né? Eles são membros do BRICS, eles devem conversar ali, né? Supostamente eles têm ali um contato, mas parece que não, parece que o Lula é apenas um garoto de recados mesmo. E aí ele dando uma entrevista para a TV indiana, uma entrevista qualquer lá que ele deu lá na cúpula do G20 e tal, perguntaram para ele sobre essa questão e o Lula afirmou o seguinte aí, né? Disse que o Vladimir Putin sim vai ser convidado para a próxima reunião, para o próximo encontro, que vai acontecer ano que vem aqui em São Paulo, vai ser no Brasil. Aliás, não sei de onde que eu tirei que vai ser em São Paulo, vai ser no Brasil, acho que eu devo ter lido isso em algum lugar, não tenho certeza, aqui na reportagem não estou vendo isso não. Mas o Lula afirmou que sim, Vladimir Putin vai ser convidado. Por que tem essa questão e por que foi levantado esse ponto? Por conta da reunião dos BRICS lá, que foi na África do Sul, né, e teve todo aquele problema, porque se o Putin pisasse em solo da África do Sul, solo sul-africano, ele deveria ser imediatamente preso, porque existe, então, esse pedido aí do mandado de prisão internacional dele, por conta aí de crimes de guerra, né, o Tribunal Penal Internacional expediu esse mandato, e todos os que são signatários disso devem cumprir esse mandato. Então, Vladimir Putin acabou nem indo na reunião dos BRICS, mesmo a Rússia fazendo parte desse grupo, sendo membro fundador. Teve aquela foto ridícula dele aparecendo numa televisãozinha lá, junto com os outros membros, né, porque ele participou à distância e tudo mais. Então levantaram essa questão. E se for aqui no Brasil, Putin vai ser convidado, ele vai poder vir aí? E o Lula respondeu o seguinte: se eu for presidente do Brasil, olha, será que o Lula está achando que ele não chega até o ano que vem na presidência da República? Temos boas notícias aí, temos um bom prognóstico pela frente, ao que parece, né? Mas então, se eu for o presidente do Brasil e ele for para o Brasil, não há por que ele ser preso. Ele não vai ser preso. Ele disse aí que o Putin pode vir tranquilamente para o Brasil, onde ele vai encontrar aí um ambiente pacífico, né? Então, olha só, o Lula não tem coragem de fazer o que o pessoal da África do Sul teve coragem, né? De avisar pro Putin, falando assim para ele, embora não sejam inimigos do Putin nem nada, mas falaram, olha, fica aí, evita vir para cá, porque senão a gente vai ter que te prender. Não tem como a gente violar aquilo que a gente assinou com o Tribunal Penal Internacional, né? Então, dá uma maneirada, segura as pontas, manda alguém no seu lugar. Você não está em condições de ficar fazendo viagens internacionais andando para lá e para cá com as atrocidades que você tem feito na Ucrânia. Mas aqui é Brasil, principalmente aqui é um país governado pelo Lula, um cara que gosta de ditador, um cara que foi amigo do Ahmadinejad, um cara que lambe as botas do Xi Jinping, do próprio Vladimir Putin, gosta muito aí do cara lá do Daniel Ortega, o cara da Nicarágua, gosta do Nicolás Maduro. Trouxe o Nicolás Maduro aqui no Brasil este ano
com honras de Estado, os milicos lá, tudo prestando continência pro Nicolás Maduro, uma coisa absurda, né? Então, é mais do que esperado que o Lula faça esse tipo de convite aqui. Espero que não aconteça, espero que o Putin ou já esteja tão lascado até lá que não queira mais sair da Rússia mesmo, já tenha sido destituído, enfim, essa guerra talvez já tenha acabado até lá, não é? Então pode ser que ele sequer venha para o Brasil por vontade própria, não tenha por que vir para cá, porque se de fato ele se dispuser a vir, tenha certeza que se o Lula estiver na presidência da República, ele vai chamar o Putin e vai recebê-lo aqui com honras militares, e a gente vai ter que aceitar essa vergonha aí, porque de fato é isso que é, uma grande vergonha, um grande vexame para o Brasil. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.